Uma outra coisa importante em relação ao trabalho do livro Extra Classe é para me entregar por e-mail, tá? Eu não vou falar disso aqui. Vocês vão me entregar por e-mail. Vocês têm hoje o dia inteiro para me entregar por e-mail, ok? Eu estava vendo ontem as conversinhas lá no Zap, enfim. Vocês têm hoje o dia inteiro para me entregar o trabalho do livro Extra Classe via e-mail, tá? Não me entreguem pelo Zap, porque eu não vou aceitar, tá bom? Joana, eu ainda não vi. Eu ainda nem abri hoje o e-mail. A primeira coisa que eu abri foi a sala aqui de vocês. Na verdade, eu vou ver isso só depois. Quem falou comigo ontem foi o Samuel, perguntando sobre o meu e-mail. Aí eu falei com ele. Iago ontem quis dar uma de esperto, mandar pelo meu Zap, eu não aceitei. Enfim, coisas de Iago, né? Aí vou aceitar só pelo e-mail, tá? Espera que ainda tem gente entrando. Bom, nós já temos um grande número de alunos, né? Então a gente já pode continuar a nossa aula. A nossa aula parou em um dos casos, peraí que tem gente entrando, em um dos casos de concordância verbal. Para quem não estava aqui na segunda-feira, nós findamos a matéria de concordância nominal e iniciamos a matéria de concordância verbal, tá? Então, o que vem a ser concordância verbal? Concordância verbal é a relação que se estabelece entre o sujeito e o verbo da frase. Sujeito simples, composto. Se o sujeito estiver no singular, o verbo também vai estar. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Então, essa é a regra geral. O sujeito concorda com o verbo. No entanto, toda regra tem as suas exceções. E no caso de concordância verbal, nós estamos vendo várias exceções. São os casos especiais do sujeito formado por substantivo coletivo, do sujeito formado com pronomes indefinidos, do sujeito formado pela conjunção ou, enfim, vários casos nós já vimos, já anotamos. Hoje nós vamos passar para outra etapa, que é o sujeito com a partícula C. Aquele caso da frase de aluga-se casa, né? Alugam-se casas, enfim, nós vamos estabelecer essa diferença hoje. E como é que isso está funcionando? Eu estou pondo no chat as explicações. Tá? Então, à medida que eu vou pondo, vocês vão copiando. É assim que está funcionando. Eu sempre ponho uma explicação bem simples, né? Porque nós estamos longe uns dos outros e para que vocês entendam da melhor maneira. E sempre após a explicação eu ponho um exemplo para que vocês ratifiquem na mente de vocês. Ok? Então vamos continuar. Então, por favor, evitem escrever no chat. Caso de dúvida, abram o microfone e falem, tá? Para que não haja confusão. Todo mundo sabe que eu gosto de escrever em caixa alta, porque eu acho melhor. Vamos lá.
Carlos, bom dia, tudo bem? Carlos, Oi, professora. Bom dia. meu amor, você pode me falar um nome em romano que eu parei? Tá, só um instantinho. Eu tô terminando de abrir o caderno. Tá bom, obrigada. Você parou, se não me engano, no número 11. Acho que é 11, né? Eu, X1. eu perguntei agora, ou põe o 12? Tá, põe o 12. Tá bom. Então tá. Pra mim, 11 não. Para de escrever no chat, Rafael. Tá bom, obrigada. Tá joia. Então anotem agora. Bom, esse caso aí, o caso número 12 que a gente está vendo agora, em caso de dúvida, vocês podem inverter. Vocês fazem a inversão da frase. Exemplo, é o caso daquela frase de aluga-se casa, né? Eu falo aluga-se casa e falo alugam-se casas. Porque se eu falo alugam-se casas, obviamente casas são alugadas. Então a frase está no plural. O verbo também tem que estar. Vou pôr esse exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês. Ó, aluga-se casa e alugam-se casas. Ou seja, é de acordo com a explicação. Os verbos transitivos ou bitransitivos, aquele que é direto e indireto ao mesmo tempo na frase, acompanhados do pronome ser, vai concordar com o sujeito. Caso de dúvida, você inverta mentalmente, tá? Algumas frases você conseguirá inverter, outras não. E é o próximo caso que eu vou pôr agora, ok?
Esse aí é o caso dos verbos transitivos direto. Aluga o quê? Compra o quê? Tá? Você acredito que todo mundo tenha aprendido assim no 7º ano, né? Fazendo essas perguntinhas. Agora nós vamos ver o caso dos verbos intransitivos ou transitivos indiretos. Porque o que acontece com esses verbos? O verbo transitivo indireto, para ele ter sentido, ele vai precisar de uma preposição. Então, mesmo com a partícula C aí não será um pronome apassivador. Desculpa. Não será um pronome apassivador. Com o verbo transitivo indireto, ela funcionará como índice de indeterminação do sujeito, que é o caso, exemplo. Precisa ser de secretárias. Então, eu não tenho como inverter a frase como eu fiz na frase de cima. Então, mesmo que o secretarias esteja no plural, o verbo precisa ficará no singular, porque nós temos um verbo transitivo indireto e nós temos a preposição de, e esse Czinho ele é um índice de indeterminação do sujeito. Vou pôr a explicação para vocês. Isso é hora de espirrar? Desliguei o microfone, amados, porque a minha filha acabou de acordar. E aí, minha câmera tá suja. Ela faz 1 milhão de perguntas ao mesmo tempo. Peraí. Microfone tá silenciado.
Obrigada, obrigada, obrigada. Com o exemplo da partícula ser, com o verbo transitivo direto, a gente pode inverter a frase, que é o caso da palavra aluga, da palavra compra, a gente consegue. Com o verbo intransitivo ou transitivo indireto, a gente não consegue fazer isso, porque o ser não é aí um pronome apassivador, e sim um índice de indeterminação do sujeito. Então, no primeiro caso, o verbo vai concordar, no segundo caso, o verbo vai permanecer no singular, tá? Não adianta querer ter isso tudo em mente agora. Não adianta querer decorar isso. Vocês vão conseguir aprender isso, assimilar isso nos exercícios que nós faremos juntos, ok? Fica bem mais fácil. Sendo que as explicações eu tenho que pôr, né, no caderno de vocês para que vocês possam estudar depois sozinhos, tá bom? Professora, Professora, pode colocou falar, ali, Carlos. é, Fala, você, Carlos. você colocou lá no chat, no tema, né? Você colocou 12 e 12 de novo. Botei. Ih, é verdade. Botou. A bem da verdade, Carlos, pode até deixar assim, sabe por quê? Porque os dois se referem à partícula ser, sendo que ser como pronome apassivador e ser como índice de indeterminação. Então, Ok, tranquilo. não vai alterar em nada, não. Era isso, Rian? Tá bom. Sim, era isso. Então tá. Então agora eu vou passar para outra, tá bom? Eu tenho um aqui pronto que eu mesma fiz, mas eu não sei se eu consigo tirar daqui e pôr para vocês. Só se você der Vou ver, Ctrl-C, vou ver. Ctrl-V. Peraí. Vamos ver. É porque vou botar 13 agora. Vou botar logo. Só que vai com a letrinha minúscula. Aí a concordância dos verbos dar, bater e soar, quando usados com indicação de horas, que possuem o sujeito de relógio, hora, e com ele deve concordar. Aí temos os exemplos. O relógio deu 2 horas, deu 1 hora no relógio da estação, deram 2 horas no relógio da estação. O sino da igreja bateu 5 badaladas, bateram 5 badaladas no sino da igreja, soaram 10 badaladas no relógio da escola. Então, reparem, tudo vai depender do sujeito, da disposição do sujeito da frase e o número que vier junto com ele, para que o verbo possa concordar. Esse não é difícil, é só mesmo para que vocês saibam. Esqueci de tomar o meu remédio. Eu esqueci que eu já tinha pronto. Porcentagem eu já passei para vocês. Agora nós vamos ver o caso 14. Pessoal que não participou da outra aula tem que pegar os primeiros casos
que não. Hoje vocês podem até achar muito, mas quando eu passar a atividade e vocês terem... Ué, não foi. Vocês estão vendo ali a letra B, lá no final, quem foram os escolhidos. Sim, tá dando pra ver a letra B. Oi? Tá dando sim pra ver a letra B. É, mas lá embaixo, escolhidos, veio sem o O e sem o S, tá vendo? Aham. Aí vocês colocam. Tá, é só isso mesmo, então tá suave. Aí vocês coloquem, por favor. Não foi tudo. Isso, E Vivi. já colocou aí embaixo pra corrigir. Obrigada. Ali eu parei. Vamos entender. Foro econômico, quando vai será? Porque não vai tudo direto, aí vai tudo quebrado. Na letra F faltou o exemplo. Agora a gente está vendo a concordância com o verbo ser. Estamos vendo que há vários casos, né, com o verbo ser. O primeiro aí, na letra A, os predicados nominais, né, com o verbo ser, porque ser ele indica o predicado nominal, sendo que quando o sujeito for representado pelos pronomes, né, indefinidos, ou até mesmo demonstrativos, tudo, nada, isto, isso, aquilo. O verbo ser ou parecer, porque são dois verbos de ligação, eles concordarão com o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é uma matéria que vocês viram no 7º ano, que é o termo que vem no predicado, porém ele caracteriza o sujeito da frase. Então, quando a gente tiver um pronome sendo sujeito, numa frase com o verbo de ligação e predicativo,
o verbo vai concordar com o predicativo. Aí eu coloquei duas. Tudo são flores. Tudo é o sujeito da frase. São é o verbo ser. Flores é o predicativo do sujeito. Flores ficou no plural e o verbo também ficou. Porque tudo é um pronome, ele não vai para o plural. Pronome, esse pronome tudo, nada, eles não variam, são invariáveis, não mudam de forma. Então, o predicativo e o verbo só que vão concordar. O segundo exemplo, aquilo parecem ilusões. Aquilo também é um pronome que não varia. Não vai para singular, plural. O verbo parecer é um verbo de ligação. Também indica estado. Também faz parte de predicado nominal. Ilusões é um predicativo do sujeito. Então, o verbo vai concordar com o predicativo do sujeito. É o primeiro caso. Na letra B, quando no sujeito tiver os pronomes interrogativos que ou quem, na letra B, quando o sujeito for os pronomes interrogativos que ou quem, o verbo concordará com o predicativo, mais uma vez. Que são gametas? É uma pergunta. O que está funcionando como pronome interrogativo, porque a frase é uma frase interrogativa. Reparem que não muda de forma, não varia. O predicativo aí, gametas, está no plural, então o verbo vai concordar, até porque ficaria estranho que é gametas. É algo de lógica. Vocês podem não saber as explicações, porque vocês estão lidando com isso agora. Mas vocês sabem fazer a concordância, porque vocês sabem falar corretamente. É simples, entendeu? Então, quando tiver que fazer o exercício, é exatamente isso que eu estou falando. Não se prendam em decorar regras. O foco não é esse. O foco é você conseguir entender e assimilar aquilo para que você consiga colocar aquilo em prática no exercício. Queria muito estar na sala de aula dando isso para vocês. Dando vários exemplos no quadro, fazendo aquelas setinhas todas, tudo colorido. O segundo exemplo aí dos pronomes interrogativos veio pela metade, né? Depois dos escolhidos, vocês, por favor, coloquem um ponto de interrogação, tá? Porque o quem aí também está funcionando como pronome interrogativo. Então, coloquem, por favor. Quem foram os escolhidos, tá? Essa é a frase. A letra C indicando hora, data, tempo, a gente fala isso sempre diariamente. Que dia é hoje? Eu posso falar, hoje são 27 de agosto ou hoje é dia 27 de agosto. Por que eu não posso falar hoje é 27 de agosto? Porque 27 é mais de um, então representa o plural. O verbo tem que concordar.
E por que eu posso, então, falar é dia? Porque o verbo vai concordar com o dia, e dia está no singular. Então, eu tenho essas duas formas de falar. Hoje são 27 de agosto e hoje é dia 27 de agosto. Essas são as duas formas aceitas, tá? Com horas, a mesma coisa. Que horas tem? Ou que horas são? A pessoa, na hora de responder, são 8h37, tá? É só mesmo para que vocês possam falar da maneira correta. Eu passei vários, né, juntos, então vocês me avisem na hora que terminar, tá bom? Antes eu tivesse passado. Professora, Oi. você acha que vai dar para copiar isso tudo nessa aula? Ou vai ter que pegar um tempinho de redação? Ah, não sei. Se tiver, não tem problema. A gente deixa aqui no chat, deixa aberto, e aí não tem problema não, porque redação nós não estamos atrasados. Aliás, nem em redação e nem em português. Mas eu disse, né, que concordância verbal é muita coisa. Tem muita coisa para gravar, parece até aquele negócio de predicativo, aí vem não sei o que, não sei o que lá. Acabei de falar. Você não precisa gravar. Eu vou passar diversos exercícios e você vai ver que não é difícil. Você não vai gravar nada. O foco aqui não é você decorar nada. É você conseguir fazer sozinho, assimilando tudo. Vou pegar o meu caderno.
Vocês acham que conseguem terminar de copiar essa explicação? Eu acho que não, hein? Eu ainda tô na C, na Copia observação. devagar, não começa. Porque se for o É caso, eu verdade. e coloco no Zap também. Para de drama, Rian. Eu vou pôr um exercício no Zap também, tá? Aí vocês copiem, façam e a gente corrige na segunda, tá? Tá Eu vou bom, tá dar bom. aula normal, tá bom? Mas calma que ainda são 8h45. Vocês têm 15 minutos, pelo amor de Deus, gente. Mas tem que copiar, Joana. Não quero que você fique à toa, não. Aliás, Joana, você não tem participado das minhas aulas. O que está vendo? Tô de olho, hein? Vou passar o dever de casa lá. Estou pondo aqui numa folha, melhor, para poder pôr no Zap para vocês. Vou sair aqui para ajudar.
Agora eu vou pular, tá? Eu tirei foto. Vai o quê? Olá no WhatsApp. Caraca, meu ouvido. Tá bom, obrigado. O exercício já está lá. Isso. Só 3 minutos. Estão em 2 páginas, mas é porque na hora de tirar foto não deu para ficar tudo em uma página só, tá? Aí o que vocês farão? Vocês copiarão no, no, no caderno, farão e na segunda-feira a gente corrige, tá bom? Só de sujeito simples, tá? Coloquei até entre parênteses. Então, por favor, nada de difícil. Anotarei o nome de quem está aqui, tá bom?
Amores? 8h59. Vou liberá-los. Vou parar de gravar. Como já tiraram print, né?